Abençoa cada um que está aqui nesta noite com a tua palavra santa e verdadeira. Nos ajuda nos louvores, Senhor, porque sem ti nós não podemos nem falar, Senhor, nem respirar. Deus, nós somos carentes do Senhor para tudo, Deus. Nós só estamos aqui, Senhor Deus, por causa do Senhor, porque foi o Senhor que nos criou, Jesus Cristo. O Senhor que nos deu a vida, Senhor. Ó Deus eterno, o que seria de nós, Senhor, se não fosse o nosso Criador? Deus, recebe o nosso louvor nesta noite, Jesus. Recebe a adoração de cada um de nós. Que a gente venha te adorar de coração, Deus, com todo o nosso espírito e alma. E que o Senhor receba, Senhor Deus, receba a nossa adoração. Oh, Jesus Cristo. Abençoa o pregador da noite. Abençoa a devocional, os louvores, oh Deus, tudo que for feito neste lugar, é tudo para a honra e glória do nome do Salvador Jesus Cristo. Aqueles que estão em suas casas em força de vir, traz em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, Jesus Cristo. Desperta, Pai, que a tua vinda está próxima, Jesus Cristo. E nós precisamos cada vez mais nos firmarmos na rocha eterna. Senhor, fica conosco, Deus. Continua nos abençoando, nos dando força para engrandecer e exaltar o teu nome. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, reunidos para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Podeis sentar, meus amados, em nome de Cristo. E reina para todos sempre. Aquele que tem mostrado fiel nos últimos dias, ainda que a gente permaneça fiel, Deus continua fiel. Deus poderoso, nosso Salvador poderoso, Deus. Você está sentado? Está sentado. Versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do soberano Senhor: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém, amados? O sacrifício de Cristo por cada um de nós. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem uma nova vida. Você goza da vida eterna. Você tem a convicção de que tem a mente de Cristo. Você já não está debaixo da condenação, porque Jesus já levou todo o castigo pelo pecado. E nós louvamos a Deus no alto preço, no meu e no seu lugar, e nos deu a oportunidade de vivenciarmos, de passarmos, de gozarmos de momentos como esse, adorando ao Senhor através dos louvores, através da reflexão na palavra do Senhor. E Ele tem uma mensagem para o seu coração, e que todos possamos dia após dia entender, mesmo a caminhada não sendo fácil, difícil, até porque Ele nos alertou. Ele disse que no mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Ele. E se Ele venceu, você que está com Ele na sua vida vencerá também. Amém? E que Deus aplique a palavra dele na vida de todos nós. O melhor está por vir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Adoradores do Rei com a oportunidade. Podeis sentar, meus amados, em nome de Cristo.
Nós saudamos os visitantes nesta noite de domingo. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Os aniversariantes da semana, você que fez aniversário, pode vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Se está fazendo aniversário hoje, se sinta à vontade, pode vir aqui à frente, nós queremos apresentar a sua vida ao Senhor. Deus continue abençoando a todos em nome de Cristo. Graças a Deus, podeis sentar, meus amados. A palavra do Senhor diz: e trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Deus continue a abençoar a todos em nome de Jesus. Entreguemos os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Nós abençoamos cada irmão, Senhor Deus, e agradecemos ao Senhor, Deus, pelo coração de cada um que colocou aqui, Senhor Deus, com amor a sua oferta, Senhor Deus. Abençoe também o pregador da palavra. Ministra, Deus, ao nosso coração,
no teu interesse, que cada um, Deus, possa sair daqui edificado para a glória e a honra do teu nome. Que cada visitante que chegou aqui se sinta feliz, sinta a paz do Senhor no seu coração. E nós queremos abençoar cada família aqui representada, Senhor. E o Senhor derrame paz, derrame bênção sobre as famílias que estão aqui. Em nome de Jesus. Programação semanal. Terças-feiras, ensaio coral Bíblia Celeste, 19 horas, coral Estandarte, 20 horas. Culto de doutrina, quartas-feiras, 19h30. Quintas-feiras, 14 horas, ciclo de oração. Manhã com Deus, sextas-feiras, de 6h30 às 7h30. E culto da unção, noite da vitória, sextas-feiras, 19h30 horas. Culto da mocidade, sábados, 19h30 horas. Domingos, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E 19 horas, culto divino. União feminina, terceira terça-feira do mês, culto das guerreiras, dia 15 do mês corrente, mês de abril. Vigília, dia 26 de abril, tema Novo Tempo, às 22 horas, no sábado, aqui no templo. Deus seja louvado. As crianças seguindo para as salas, em nome de Cristo Jesus. Meus amados, a mensagem do Senhor ao longo dos anos tem sido a mesma. Ou seja, Jesus Cristo como centro, Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo que é a verdadeira paz, Jesus Cristo que é a única esperança. É através dele que nós nos sentiremos melhores a cada dia. Não é a ausência de problemas, mas sim a paz que vem do trono da graça de Deus. Portanto, independente do problema, independente da situação, independente daquilo que você esteja passando, se o seu coração está apertado, ou se você está vivendo uma ansiedade, uma depressão, só tem um meio: Jesus Cristo. É esse meio, é essa maneira de você atingir o seu objetivo, que é ter a paz do Senhor. Portanto, vai passar. Você quer isso? Amém, igreja? Aleluia. Tenho uma palavra para você. É bom ver cada rosto neste lugar, cada pessoa neste lugar, poder compartilhar com os irmãos da nossa alegria de saber que as crianças estão no andar de cima, nas salas, sendo instruídas através da palavra do Senhor, e você tem trazido seu filho, a sua filha, e nós louvamos a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, melhor dizendo, Deus já está abençoando. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo, que foi um homem inspirado pelo Espírito de Deus, ele que foi conduzido de uma maneira gloriosa, entendeu bem que era tudo para a glória do nome do Senhor, e nós louvamos a Deus por isso. Este homem recebeu mensagens profundas da parte de Deus. 13 epístolas levam a autoria dele, é evidente, Deus como condutor. Romanos capítulo 14, os irmãos coloquem em pé em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. 14, versículo 8, diz assim a palavra do soberano Senhor: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Amém, igreja? Amém. Você tem essa certeza que é do Senhor? Amém. Todos aqueles que passaram a confessar Jesus como Senhor e Salvador, se tornaram crentes, pode de fato ter esta convicção que é do Senhor. Pai, nós te louvamos por esta noite, pelos louvores que foram cantados, entoados, ó Deus amado, pelas orações realizadas, por cada vida que aqui está, por cada lar aqui representado, família representada neste lugar. Te louvamos, Deus amado, porque o Senhor é o Deus fiel e verdadeiro, e a tua palavra tem as diretrizes para que possamos nos proceder, agir da forma que o Senhor deseja, segundo a tua vontade. Nós bendizemos o nome do Senhor, e isto na beleza da sua santidade, em nome de Cristo Jesus, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Por encerrar. Qual é o propósito da vida? Por que você nasceu? São duas perguntas, mas tem uma outra. Para o que você existe? Com qual fim? O que Deus quer de você? Ou quer para a sua existência? Qual é a sua razão para viver? Na tarde deste dia, eu tive contato, mensalmente eu tenho contato com essa senhora, 87 anos. E até uma pessoa que brinca com ela, que ela fala assim, ela já vem já há alguns anos dizendo, eu estou cansado, eu não sei o que lá, e tal, e os anos vai passando, já está com 87 anos. E hoje a gente numa conversa muito agradável, e ela levantou, um momento da conversa, ela levantou que está preocupada com o neto. Eu fiquei ouvindo e depois fui para a palavra e coloquei para ela, disse assim, olha, a senhora cumpriu a sua missão, e os filhos, deu todas as condições, foi uma batalhadora, porque fez isso praticamente sozinho. E fui dizendo para ela, é claro que a senhora não deve deixar de orar, ore, mas lhe peço uma coisa, acalme o seu coração, fique em paz, porque é necessário. A senhora está caminhando, é interessante, ela tem uma disposição, assim mesmo, tendo alguma dificuldade na sua caminhada, fisicamente, mas tem a vontade de ter uma relação com o Senhor, uma relação muito de prazer, de firmeza, conhece a palavra, e aquilo falou muito forte ao meu coração. Não precisamos, irmãos, de filósofo para se fazer esse tipo de pergunta que eu coloquei aqui. Você já deve ter dito em alguns momentos, ou já deve ter ouvido de alguém o seguinte: Deus não me quer infeliz. Pois bem, porque essa afirmação ela revela sobre o propósito último da vida. É afirmar que o propósito da sua vida é a felicidade. Deus me criou para a felicidade. É assim na prática. Tudo que você busca fazer tem como propósito obter este fim, a felicidade? Eu acredito que não é verdade. Mas será que
O propósito da vida, da sua vida, é a felicidade. Por exemplo, você de fato crê que tudo que Deus planejou e faz é para garantir a sua felicidade? Outra pergunta. Será que Deus realmente te daria alguém pais, filhos, ou alguma outra coisa que não fosse Ele mesmo? Ele é a razão suprema, amados, e não pode ser diferente. É o principal da nossa existência. E nós vamos afirmar isto através da palavra do Senhor. E fica bem claro como Deus, Ele requer de nós algo que vai muito além. A palavra de Deus diz lá no Salmo 128, no primeiro versículo, que bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e tem temor dele, que é crente, que o confessa como Senhor e único Salvador. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. E esse andar nos seus caminhos está relacionado à palavra contida no livro dos livros. É interessante que a gente vai refletindo de Deus, como eu falei na semana passada. A pregação, primeiro, eu prego para mim. Ela tem que vir a mim. Preste atenção nesses versículos. Isaías 43, versículos 6 e 7 diz assim: direi ao norte, é um povo que estava vivendo uma situação profundamente dolorosa, de cativeiro, de sofrimento. O povo de Deus, escolhido por Deus, e tinha sido tirado do Egito, mas não andou um determinado tempo, não andou segundo aquilo que era o desejo de Deus. Aí o Senhor agora manda a mensagem através do profeta Isaías, dizendo: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Versículo 7, presta atenção: a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Foi para a glória deles. E quando nós assim entendemos, nós vamos entender melhor a razão de viver, a razão de caminhar num mundo tão conturbado, tão difícil, problemático, um mundo que muitas vezes exige de nós algo que Deus não deseja para nós. É interessante como, ao longo dos anos, eu falo isso pelas experiências que já passamos e vivenciamos, e é um consenso entre aqueles que creem no Deus revelado nas Escrituras, que todas as coisas, todas, e todos os seres vivos, inclusive nós, seres humanos, são criados, são criação dele. Tanto que o texto deixa bem claro, e João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E esse homem conhecido como João, o apóstolo João, foi justamente o apóstolo que Deus usou também para receber a mensagem do Senhor contida no texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Dias atrás, uma pessoa conversando comigo, ela falava justamente sobre isso. Pastor, é meio confuso esse negócio da salvação. Eu falei, em que sentido? Se você tem uma relação com o Senhor de todo o coração, obediência a Ele, você pode dizer que está salvo em Cristo Jesus. Você tem essa liberdade, tem essa convicção da vida eterna, mas tem todo um parâmetro de relação com o Senhor. Um Deus que é fiel e requer de nós fidelidade, obediência a Ele. Por isso que o homem conhecido como Abraão foi bem sucedido, falhou, mas foi bem sucedido que ele pôde receber uma mensagem da parte de Deus. Recebeu uma mensagem, está lá em Gênesis capítulo 12, que ó, te abençoarei e ser tu uma bênção. E nós sabemos que é pai de nações. Ele recebeu esta mensagem e de fato vivenciou ela de maneira profunda e gloriosa. E a perfeição, meus amados, da criação deixa bem claro que o universo é como um relógio bem ajustado, interessante, e jamais poderia existir se não tivesse um relojoeiro. E esse relojoeiro tem o nome, e ele está nesta noite, neste lugar. Jesus Cristo, Senhor. Esse Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que projetou, que fez tudo funcionar para a glória do nome dele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É através da fé que eu e você passa de fato a acreditar, a crer que existe um ser supremo, um Senhor, um Deus criador dos céus e da terra, que trouxe cada um de nós para a existência, para a glória do nome dele. É esse Senhor que tem sido exaltado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ao longo dos anos, irmãos, a mensagem da cruz tem sido pregada na manhã deste dia. Foi falado aqui na escola dominical sobre o ponto principal, o centro, e tem que ser Jesus Cristo. Não pode ser diferente, é Ele que vai nos dar de fato a verdadeira paz de espírito. Não foi por acaso que Ele em determinado momento diz: olha, por que se perturba? Por que está perturbado o seu coração? Turbado, ou seja, preocupação. Porque muitas vezes a mente está pesada, preocupações do dia a dia. E ele traz uma mensagem tremenda lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz dele, não tem outra, não tem outro meio. Por isso que as pessoas andam tão agitadas. Eu não preciso falar muito aqui. Eu creio, eu vejo que de repente muitos aqui sabem muito bem do que eu estou falando, todos, das agitações que ocorrem, das preocupações que ocorrem. É interessante que o Senhor fala muito claramente sobre o dia de amanhã. Já em alguns momentos, às vezes as pessoas estão preocupadas, pois eu não realizei aquilo ontem. O ontem passou, não dá mais para realizar. É o hoje. E se tiver com a preocupação de amanhã, vai se complicar também. Essa paz que o Senhor traz para que com que nós tomemos decisões, não segundo a nossa vontade, mas a vontade dele. E as Escrituras são bem claras, irmãos, a afirmar que fomos criados para o louvor dele. Amém, igreja?
adore ao Senhor de todo o vosso coração, exalte o nome dele, porque vai agradar a Deus. Agora tem que sair de dentro de uma maneira bem sincera, e é isso. Eu tenho trabalhado muito, eu tenho pensado muito nisso. Efésios capítulo 1, versículo 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós estamos a vivenciar uma esperança mesmo da volta dele. Vai acabar tudo sobre as dores, o sofrimento. Nada disso ocorrerá mais, mas com ele. E até lá é necessário que cada um de nós precisa ter uma relação com esse Senhor, uma relação firmada na palavra, de crença, de crer nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor, é fácil? Não é fácil, mas deve ser assim. Melhor dizendo, tem que ser assim. Não tem outra forma, outra maneira. Às vezes estamos num ambiente como esse, irmãos, estamos com a cabeça bem distante. Comece a refletir, a pensar. Chega para a presença do Senhor. Vai, o Senhor, estou na tua casa, eu estou num ambiente que o Senhor, eu creio, me colocou nesta noite de domingo, dia 13, e esse número preocupa muitos, né? Não me preocupa não, mas preocupa muitos. Dia 13, eu estou na tua casa, eu quero adorá-lo de todo o meu coração, eu quero vivenciar um estreito com o Senhor, uma relação de intimidade, eu quero viver a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Comece a refletir. Muitas vezes somos levados, irmãos, para outro local, e Deus está falando: meu filho, chega para cá, fica aqui. Eu lembro que tinha um cidadão pintando aqui a igreja, ele estava pintando, a pintura ainda é a irmã dele, principalmente esse lado de cá. Aí já tinha essas poltronas, ele falou assim: pastor, eu estou trabalhando aqui depois do almoço, eu voltei, mas me deu uma vontade de sentar nessa poltrona. Poxa, eu fiquei assim, dar uma relaxada, mas não podia, quando eu tinha que trabalhar. Eu falei assim: venha outro dia, vais ouvir a palavra do Senhor e vai estar sentado confortável, porque Deus reservou isso para que você possa também participar. Ele deu aquele sorriso, mas estamos aí de uma maneira dela, um tanto confortável, não é verdade? Senta, é macio, eu estou em pé. Mas macio, começa, o Senhor me reservou esse momento, me colocou sentado nesta poltrona. Eu quero adorá-lo, eu quero bendizê-lo, eu quero exaltá-lo, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero ser diferente, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero exaltá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. E pode ter certeza que as coisas irão melhorar. Vejam bem, não é ausência de problema não, até porque o problema é importante, até que ele aconteça provações, tribulações, porque quando ela veio, você se aconteceu comigo, irmão, agora até recentemente, aí você se aproxima mais do Senhor, aí ele diz: chega para cá, aí você vai chegando, aí vai ficando tete a tete com ele, ó, olho no olho, é gostoso. Ele vai falando: isso aí é no espiritual, né? Aí tu vai só naquele tete com ele ali, conversando, dialogando, aí você vai descansando no Senhor. Aí quando a vitória vem, você está fundamentado na palavra do Senhor, no Salmo 50, versículo 15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil, o problema está complicando a sua vida,
você já não aguenta mais, tenha certeza que o Espírito Santo está neste lugar, está para confortar você nesta noite. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante como o Senhor vai trabalhando em nós, irmãos. Nós vamos tendo consciência para louvar ao Senhor. E essa é a razão do nosso viver. Sem esse propósito, a vida perde todo o sentido. Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 18 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado, bendito seja o nome do Senhor, para vencer. Você crê nisso? Aleluia, né? Veio. Mas aí vem uma perda, vem uma angústia. Mas você vai rompendo de fé em fé, glorificando o nome do Senhor. E é muito bom, irmão. Um escritor ele fez a seguinte colocação: se Deus não fosse a razão do nosso viver, seríamos os mais infelizes de todas as criaturas. Se você nasceu para vencer, não desista. Eu peço à igreja que se coloque em pé nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Você crê que Deus acredita em você? Amém? Você acredita que Deus crê em você? Acredita em você? Você acredita nisso? Uma nova história, amados, está sendo escrita. Você pode turbar até o seu coração. Quando Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, creia em mim. Mas porque o coração estava turbado, a hostilidade, de dor, de preocupação. Preocupações variadas com a família. Era aquela senhora de 87 anos, já com 87 anos, estava preocupação com o financeiro, como vai resolver amanhã. Mas a solução, ela vem através de alguém que tem andado neste candeeiro. Jesus Cristo, Senhor. Irmãos, se eu fosse contar aqui o que já passei nesses últimos 2 meses, acho que mais meia dúzia ia chorar.
você vai, não é super-homem não, não tem nada disso. Não é Superman não. Porque o Superman que está aqui, ele é o criador de todas as coisas. Foi vencendo. Chegaram assim e disseram assim: pastor, mas como é que é isso aí? Como é que isso foi? Eu falei: a solução veio do alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí o salmista diz: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Josafá, 2 Crônicas 20, versículo 12, tremeu na base e com um exército poderoso. Às vezes o homem acha que a força dele, né? Não, meu Deus é meu dinheiro. Um exército poderoso, aí vem uma multidão para atacar, mas o exército era poderoso, o exército de Israel, e ele veio, aí ele temeu da base, ficou com medo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aí ele falou: pessoal, povo, vamos orar e jejuar. Orou e jejuou. Sabe o que aconteceu? Aí ele disse assim: Senhor, versículo 12, Senhor, vem aí uma grande multidão, em nós não há força. Se humilhou diante de Deus, falou: eu estou aqui, mas dependo do Senhor. E aí a diferença. E quando ele fez isso, aí ele disse: olha, vem uma grande multidão, não há força em nós, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Não precisou a arma dar tiro, só mais do louvor, e a vitória foi declarada, porque Deus é fiel. Se você crê, você vai sair daqui de posse de algo tremendo e glorioso, com a certeza de que a vitória já é sua em nome de Cristo Jesus. O Ministério do Louvor se aproxima em nome do Senhor Jesus. Você chegou nesta noite a este lugar, talvez pensando em algo, como solucionar, como você resolver o problema. É uma solução, Jesus Cristo. E se você ainda não tem uma relação com Ele, como crente, como a palavra do Senhor ensina. Eu falei alguns instantes atrás: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Crer no Senhor Jesus, esta é a mensagem, a fé, alimentados pela fé. Você pode tomar uma decisão nesta noite, aceitando Jesus como Senhor e único Salvador. E a partir daí você vai abrir um canal de uma relação com o Senhor bonita, linda. E você vai ver como o que Deus vai fazer. Você precisa. Todos são criaturas, passam a ser filhos como se decide. Toma uma decisão aceitando Jesus como Senhor e como Salvador. E a pergunta é logo direta e breve: alguém nesta noite aceitando Jesus como Senhor e único Salvador, tomando outro rumo na sua vida? Você pode dar um sinal com uma de suas mãos e dizer assim: a partir de hoje, com esse sinal, você vai ser de Cristo de fato, e Cristo vai ter você. Alguém? Que Deus continue a abençoar a todos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Feche os olhos. Recebeu a voz do Senhor Jesus. E eu creio que Ele tocou no teu coração, como tocou nos nossos. O Senhor nos fez filhos dele. O Senhor nos transformou.
O Senhor fez a mensagem da cruz entrar em nós, nos transformar, nos libertar, fazê-nos nova criatura. Nos libertou do cativeiro, nos libertou das mãos de Satanás. Ele nos deu nova vida, e deu vida e vida em abundância, e principalmente a vida eterna. Faz uma análise da sua vida. Você que não tomou essa posição hoje, vê como que você está. E se Jesus voltar hoje, Ele pode voltar para você. Para onde você vai? Como Ele pode voltar para mim e para os nossos irmãos que estão aqui. Nós sabemos para onde nós iremos. Iremos morar com Ele. Porque nós deixamos que Ele entrasse em nossas vidas. Deixamos Ele tomar conta das nossas vidas. Deixamos Ele dirigir as nossas vidas. E nos dar algo tremendo e glorioso, ao nosso nome escrito no livro da vida. Por isso nós glorificamos, exaltando o nome do Senhor. Então faça uma análise na tua vida, tu que não abriu o coração nesta noite para o Senhor, tu que diz que ainda não é tempo, não é hora, é hoje, é agora, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se vamos despertar ou não sabemos se vamos chegar na velhice ou não. Nosso pastor falou de uma irmã de 87 anos, mas ela está pronta no momento, como ela mesmo diz, que quando o Senhor chamar, porque ela entregou sua vida há anos atrás e deixou Jesus trabalhar. E hoje é a hora pelos seus, para que o Senhor possa salvar. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós glorificamos nesta noite pela sua bendita palavra, por algo tremendo e glorioso. Que nós possamos continuar nessa batalha, uma batalha gloriosa, uma luta, provações gloriosas, porque sabemos que nós temos um general de guerra, sabemos que tem um Deus que nos acode, que nos livra, que nos dá força, que nos dá vigor para continuar a caminhada até a sua volta, até Jesus voltar. Abençoa a tua igreja, o teu povo, que possamos sair daqui, Senhor, guardando com esta palavra, possamos mastigar essa semana, possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações, nos alimentar para a glória e honra do teu nome, porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar e quer nos levar para o céu junto para Ele. Senhor, nos abençoe, dê-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada, Deus, guardada nas tuas santas mãos, porque não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que nós temos um Deus que vai nos dar um dia abençoado para a glória do nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso abraço fraternal, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, e todos digam amém. Dele, por ele e para ele, louvado seja o